Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver. Bem-vindos aqui à vossa 13ª lição. Estamos na lição número 13, aqui destas lições da casa 7, mais concretamente da oficina da firma, que tem a ver com relacionamentos afetivos e relacionamentos empresariais. E estávamos a falar basicamente de três pressupostos, mais do que pressupostos ou pilares, estamos a falar de três necessidades para que exista, digamos assim, a comunicação, não é? Portanto, tínhamos falado da transparência e, portanto, parecia aqui como sendo um aspecto essencial de pressuposto da comunicação, ou de aspecto sem o qual não haverá comunicação, e este segundo pressuposto, digamos assim, da comunicação, tem a ver essencialmente com a entrega em diferentes contextos de trabalho, tem a ver com aquilo que é basicamente o comprometimento com a equipa e com a missão. Portanto, basicamente, a capacidade de nós nos entregarmos em diferentes contextos de trabalho, como é que nos podemos entregar mais ao nosso trabalho, essa é a pergunta, sabendo que a entrega é o comprometimento com a equipa, com a sua missão. Depois também aqui refletir se já alguma vez sentiu o conflito entre a colaboração e a autonomia, ou seja, até que ponto é que o desenvolvimento de uma determinada ideia por parte de uma chefia sua lhe fez ou não conflito com a sua própria maneira de ver e resolver aquele assunto. Ou seja, a sua autonomia e a forma com que tem que fazer a sua submissão, a sua colaboração com a chefia e cumprir as ordens, até que ponto é que pode ter havido aqui um conflito e também percebermos aqui até que ponto é que esta entrega, porque nem sempre tem a ver com aspectos egóicos, pode ter a ver com aspectos da sua própria essência e de você ter uma perspectiva válida e um ponto válido para acrescentar e apresentar à equipa e estar a ser bloqueado por essa mesma tentativa de melhorar o seu trabalho. Atenção que nem sempre, quando você entrega algo e quando você pretende mais autonomia nessa entrega, você está a agir incorretamente ou não está a colaborar ou está em conflito. Muitas vezes está a trazer, em termos comunicacionais e produtividade, algo que aporta mais valor ao que está ali a ser feito e àquilo que é o trabalho da equipa. Portanto, esta ideia do requisito 2 da entrega é muito importante. Portanto, tínhamos falado do primeiro requisito, que era a transparência, aqui estamos num segundo requisito, que é a entrega, e aquilo que vamos tentar abordar neste segundo requisito para um bom relacionamento, que é a entrega, é perceber como é que isto ajuda a formar, no caso da família, uma família em que todos acabem por ser harmónicos na forma como se gerem, como trabalham em equipa e não apenas uma questão de autossuficiência. E isto exige trabalho em equipa, não é? Ou seja, a forma como estruturamos uma família exige trabalho em equipa e não apenas autossuficiência. A entrega é um compromisso e não propriamente uma perda de liberdade. Este aspecto é muito importante, ou seja, o compromisso não é a negação da liberdade. O compromisso é abrir um novo espaço de liberdade em que se assume, em colaboração, que vocês têm uma determinada direção, um determinado foco, um determinado objetivo e que vão trabalhar em equipa para chegar a esse mesmo objetivo. Mas isto requer a entrega, portanto, a transparência por um lado, a entrega por outro. A entrega tem a ver com o envolvimento, tem a ver com o abdicar do nosso espaço egoico para expandir o nosso espaço de criatividade partilhada, ou seja, não somos só nós sozinhos, há aqui algo mais do que nós, ao qual também devemos atender. Portanto, a entrega e o mundo pós-moderno, este é um tema que vale a pena e por isso o trouxe e que faz todo o sentido abordar aqui, porque nós vivemos num mundo que é cada vez mais líquido, que valoriza a liberdade individual. Pronto, e muitos confundem a entrega com a perda da autonomia, que não é exatamente a mesma coisa. Ou seja, aquilo que hoje em dia vivemos é um mundo cada vez mais mecanizado, onde estamos a viver a quarta revolução industrial, a chamada revolução tecnológica, em que os empregos estão a ser substituídos e a desaparecer por causa da inteligência artificial, e num contexto destes, que é um mundo líquido, onde as relações deixaram de ter sentido, porque as famílias deixaram de ter sentido, os indivíduos deixaram de ter sentido, porque vivemos no fim da civilização, no fim da própria necessidade de expressão humana, no transhumanismo. Já agora, essa é uma temática que só por si, levaria aqui a um webinar, mas a verdade é que vivemos neste transhumanismo, neste mundo líquido, que valoriza a tal liberdade individual numa perspectiva de acabar, digamos assim, com a própria noção de humanidade que tínhamos até aqui. E isso é
um pensamento profundamente egoísta. Se eu posso obter tudo sozinho através da inteligência artificial, por que razão é que eu hei de partilhar, por que razão é que eu hei de trabalhar, por que razão é que eu hei de continuar a viver em sociedade? E muitos confundem a entrega com a perda de autonomia. O facto de estar entregue ao outro não significa perda de autonomia, significa aprendizado, significa a oportunidade de eu me pôr numa situação de poder aprender mais, de poder aprofundar os meus conhecimentos e encontrar, digamos, uma nova verdade que vem, sobretudo, através da entrega. Portanto, a verdadeira entrega fortalece, não limita. É isto que devemos entender. A verdadeira entrega fortalece e não limita. Reflexão inicial. O que é que você entende por entrega? E aqui é muito importante fazermos estas perguntas para nós próprios nos localizarmos acerca daquilo que é o nosso posicionamento, a nossa visão de vida e de mundo, e para entender até que ponto é que faz sentido ou não faz estas lições que estamos a ter e até que ponto é que faz sentido desafiar, e eu penso que faz, aquilo que é a nossa própria visão egoica, muito trabalhada neste mundo desta revolução tecnológica em que vivemos, em que cada vez mais se procura encontrar espaços e momentos em que se diminua a entrega pelo facilitismo, pela criação de espaços onde tudo acontece automaticamente e onde o ser humano é convidado gradativamente a não se esforçar, a não se entregar, a não trabalhar. E isto é algo que também devemos equacionar porque é que está a acontecer. Como é que equilibramos a liberdade com o comprometimento? É evidente que quando não nos entregamos temos mais tempo para fazer outras coisas. Mas estas outras coisas, que são o suposto espaço de liberdade, até que ponto é que isto é uma verdadeira liberdade? Até que ponto é que isto verdadeiramente nos está a levar para uma situação de verdadeira liberdade ou não de alienação, porque há uma diferença entre liberdade e alienação. E depois, equilibrar essa liberdade com comprometimento. Perceber que a entrega é um ato de escolha consciente, de estar com a parceria, de nos entregar aos outros, de viver para os outros, de fazer algo em prol dos outros. E, portanto, tudo isso deve ser visto também desse ponto de vista. Depois, a entrega em diferentes contextos. O primeiro contexto é o contexto familiar, como é que você se entrega ao seu papel familiar, e aqui perceber a situação nesse contexto da família, da relação afetiva com o seu companheiro e também com os seus filhos, com os frutos dessa mesma relação. Como é que você vê isto? Como é que você faz essa entrega? Perceber que essa entrega mútua fortalece os vínculos e gera harmonia. Sempre que você faz a entrega, sempre que você está presente, tudo isso gera um maior fortalecimento de vínculos e maior harmonia e, portanto, tudo isso constrói uma relação cada vez mais profícua e profunda e tudo isso ajuda a evoluir. Há espaço para mais dedicação à sua família e, portanto, deve fazê-lo. E, portanto, tudo isto é importante. Saber, por um lado, refletir, no fundo, na forma e perceber, refletir na forma como você se entrega à sua família e como é que o faz, e perante esse questionamento tomar notas e perceber que isso fortalece os vínculos e gera harmonia e que gera espaço para mais dedicação à sua família. Ou seja, a forma como você se entrega e o facto de se entregar abre mais espaço para uma maior aproximação, para uma maior permanência e para multiplicar aquilo que é os momentos de estar em família. Depois, a entrega em relacionamentos pessoais tem muito a ver com a entrega emocional e prática, que são os pilares do amor saudável, não é? Portanto, quando a entrega é emocional e prática, quando se juntam as duas coisas, o lado prático e o lado emocional, nós encontramos aquilo que são os verdadeiros pilares do amor saudável. E aqui devemos nos questionar, devemos fazer aqui duas perguntas para ver se estes dois pilares, que são os pilares do amor saudável, ou seja, a entrega emocional e a entrega prática, estão realmente a funcionar. A primeira pergunta é como mantém a sua identidade e ainda assim se entrega a 100%. Você questionar-se como é que faz isto através da novidade, da criatividade, como é que você mantém ao mesmo tempo os seus traços pessoais e ao mesmo tempo se mantém na entrega ao outro. Isto é, se você consegue estar numa relação sem se dissolver, sem desfazer completamente a sua identidade. E se você já percebeu a falta de entrega e a forma como a falta de entrega impacta a sua relação. Você já percebeu falta de entrega impactando a relação. Ou seja, se a sua relação está a ser impactada por falta de entrega e porquê e como e em que medida. Uma tem a ver consigo, com a sua autoavaliação, a sua autoestima e a sua autoconfiança, e outra tem que ver com a autoconfiança e a autoestima do seu parceiro e até que ponto é que isso impacta a relação. Se está a haver ou não níveis de toxicidade nessa relação. Depois, prática ideal.
Aqui é importante refletir onde é que você poderia ter entregado mais, onde é que você se podia ter, digamos, aplicado mais, onde é que você podia ter estado mais presente, onde é que podia ter feito um pouco mais. E atenção que isto vale para uma relação afetiva como vale para uma relação profissional. O que é que você pode fazer mais para se dar mais na sua casa, na sua profissão, na sua relação com os seus amigos, onde é que você pode entregar mais. Depois, se há um equilíbrio entre a entrega e a liberdade, entre você e o seu companheiro, entre você e o seu colega de trabalho, entre você e o seu patrão, entre você e a pessoa com quem se relaciona, e perceber o equilíbrio é muito importante, ou seja, a dimensão do meu eu enquanto espelho ao outro e depois se transforma na sua própria personalidade e aceitar o mesmo e dar o mesmo espaço ao outro. E depois, perante estas perguntas, o que é que pode ser melhorado, o que é que você ainda pode fazer para que a sua situação se torne mais positiva, para que haja mais prática, mais diálogo, para que você consiga ainda chegar mais longe naquilo que são os seus objetivos. Finalmente, conclusão e compromisso, chegamos aqui ao nosso último slide acerca desta entrega, que é então também aqui um aspecto importante para que a comunicação se desenrole, e a entrega é uma escolha consciente por laços mais profundos, ou seja, é a pessoa procurar deliberadamente aprofundar as suas relações, conhecer melhor o outro, avançar naquilo que é a sua meta pessoal, a sua jornada pessoal, aquilo que é a sua transformação pessoal, os seus objetivos, os seus focos, criar hábitos e incorporá-los na sua vibração. Isso é um aspecto muito importante, portanto, aqui já há dois aspectos práticos para que se construa compromisso, criar hábito e incorporar na vibração, registrar por escrito a sua rotina de entrega, continuar a trabalhar nela e fazer da entrega, então, essa escolha consciente por laços mais profundos. Pratique isto durante os tais 90 dias, 3 ciclos de 15 dias, portanto, o que dará 3 vezes 45 até chegar aos 90. E quando chegar aos 90, terá necessariamente, então, aqui o seu objetivo cumprido, ok? Isto por 2 vezes, por 2 ciclos, entenda-se. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.